Então, tu gostavas de parar de pensar e não consegues, dado esse momento que está na tua cabeça e que revives várias vezes. Uma coisa que é importante, quando isto surge, ou quando este tipo de pensamento mais obsessivo vai surgindo, aquilo que é bom dar-se conta é que a mente tem sempre uma tendência de nos revelar aquilo que nos incomoda. E, ou seja, o próprio cérebro em si não gosta de coisas por terminar. E então é como se está sempre a lançar-nos, digamos assim, o mesmo desafio, a mesma situação. E entra como se fosse em loop, de maneira que se possa dar algum tipo de conclusão, algum tipo de termo, algum tipo de desfecho. E enquanto isso não surge, ou não é um desfecho aceitável ou mais pacífico, eh, portanto, o que acaba por acontecer é que isto parece que se revive muitas vezes. E então, pelo menos essa é a minha experiência, e depois também a parte da neurociência, que eu não sou neurocientista, mas que também pode comprovar isto. Mas, de qualquer maneira, acho que o que é importante aqui, já que me partilhas esta situação, é o seguinte: é, em primeiro lugar, se a cabeça está sempre a bombardear, é importante, ou seria bom, assentar a mente. E para assentar a mente, existem várias formas, e uma delas é a própria meditação. Uma pessoa que está nesta situação, por vezes, tem muita dificuldade em meditar e é ok. Aqui, nesta situação, até recomendaria aquilo que se chama uma meditação guiada, ou seja, uma meditação em que alguém está a guiar de maneira que, portanto, possa se deixar levar por aquilo que é dito, pelos sons, por aí afora, e assim é uma forma de ir assentando. Okay? Uma vez que assenta a mente, ou que a mente fique mais assente, eu diria para fazer uma segunda coisa, que é ir em direção às emoções. Okay? Ir em direção às emoções ou à emoção específica da situação. Porque a situação vai continuar, pode, mais tarde ou mais cedo pode continuar a vir. E então, quando ela surgir novamente, e já vai ser, a partir do momento em que a mente está mais calma, já se consegue ver as coisas um pouco com uma maior clareza. E então, apesar de se calhar ainda não estarmos bem em posição, porque se tu me dizes aqui que isto está-se a reviver, o mais provável é que isto deve ser intenso para ti. E então, aquilo que eu sugeria era, no fundo, viver primeiro a carga emocional que tens aí, como se de alguma forma despejasse o copo cheio assim, de emoções que deves ter. É como se tu tivesse aquilo que se chama o copo cheio, e ao esvaziares o copo, torna-se muito mais leve para conseguires sequer poder ver a situação de outra forma. E então, como é que se faz isto? Simples, ou seja, simplesmente focas-te na emoção. Mais fácil até fechar os olhos e podes ver a história mental, de início ao fim, tudo o que é essa memória, e a partir daí deixa as emoções fluírem. Não te percas tanto nas histórias e dos porquês e eu gostava que fosse diferente e eu queria deixar que isto aconteça. Não, isto não vale a pena. Se vais por aqui, não vais ver a emoção, vais desviar da atenção da emoção e, portanto, isto continua aqui sempre a se querer viver. É como se houvesse uma parte tua que não quer viver isto, okay? Ou rejeita viver isto. E então, permitir-te a viver vai-te dar um certo alívio, ok? Então, e é quase como metade do trabalho, por assim dizer. Ou seja, poderes viver esta emoção, deitar cá para fora, seja em forma de lágrimas, seja a gritar, gritas por uma almofada, apertas aqueles anti-stresses, portanto, de forma que tu possas soltar essas emoções. Isso é bastante importante. E a partir do momento em que soltas as emoções, em que descarregas tudo isso, então eh, aí já vais ter mais espaço para poderes ver a situação de outra forma. E então a compreensão aqui pode-se dar, ou seja, por exemplo, se estás a pegar numa situação em que ficaste zangado, como estás a dizer, então o mais provável é que tu já consigas ver, ok, espera, mas o que é que realmente fez com que a pessoa agisse daquela maneira? Ou porque é que a vida proporcionou-me este momento assim? O que é que surgiu antes? O que é que eu disse? O que é que foi, como é que eu posso dizer? O que é que eu proporcionei para que isto acontecesse, no fundo? E então, a partir do momento em que eu começo a ver ou ir buscar, no fundo, focar-me em mim e não propriamente estar a culpar o outro, ou a culpar a vida, ou a culpar seja lá o que for, ou responsabilizar, eh, isto só por si há de tornar mais leve. A partir do momento em que, especialmente, em que eu começo a ver que aquilo que eu estou a projetar no outro, na verdade,
e também posso estar a fazê-lo. Por exemplo, se neste caso eu estou zangado, ou posso estar zangado com alguém porque te porque teve uma atitude, porque foi bruto contigo, por exemplo, na forma como respondeu ou na forma como disse as coisas, se calhar é possível também dar-te conta que a forma como também respondeste, ou mesmo aquilo que tu disseste à pessoa, também pode ter sido bruto para ela. E então aí, pronto, aí a pessoa só deu-te a resposta na mesma moeda, só que de uma forma diferente. E o que é que isto significa? Significa que a partir do momento em que nós começamos a questionar isto, começamos a questionar estas histórias, é possível haver aqui um pouco mais de paz. Mas isto requer alguma prática, algum treino. E isso é algo que eu próprio facilita em consciência emocional, de maneira que se tiveres aqui alguma dúvida ligada a isto, seria mais fácil poder-te acompanhar ou poder, para verificarmos no fundo aquilo que te incomoda. Mas podendo dar aqui umas últimas sugestões, é no fundo, ou seja, recorda, ou seja, primeiro assentar a mente. E assentar a mente podes usar a meditação. A meditação costuma funcionar para essas situações, apesar de que requer por vezes alguma insistência ou alguma prática. Depois é questão de viver a parte emocional. Okay? A partir do momento em que tu permites-te viver a emoção e não te perderes nos pensamentos nem nas histórias mentais, há de se tornar mais leve, há de ser mais simples. E em terceiro lugar, no fundo, é aqui que pode haver espaço para compreensão, ou seja, tentar ver a situação de outra forma, tentar se pôr no ponto de vista do outro, tentar ver, ok, e o que é que o contribui para isto? Ou tentar mesmo ver, ok, se eu estou magoado, ok, como é que se calhar aquilo que eu estou fazendo, ok, pode estar não só magoar o outro, mas especialmente magoar-me a mim. E fico zangado comigo pelas atitudes, pelas próprias atitudes que eu tenho. Então, há coisas aqui que é importante ir-se questionando, mas que requer algum acompanhamento e alguma prática. Para quem não tem experiência, é um pouco mais difícil, mas não deixa de ser possível. Portanto, aqui vai estas sugestões, espero que te possa ter ajudado de alguma forma e alguma dúvida, alguma questão também podes sempre colocar. Muito obrigado e bem-ajas.